Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar um pouco num livro Farol da Alma, da Ale Oliver. Oi, um tema bem interessante mesmo. Sim, e a nossa base aqui são uns materiais descritivos, sabe? Sobre o livro e a autora. A ideia é explorar juntos o que ele parece trazer, os temas espirituais, emocionais e essa promessa de ser uma leitura que toca a gente mais fundo. E logo de cara, o que me pegou foi uma imagem que eles usam, a de um fio invisível que atravessa o tempo e costura destinos. Forte, né? Muito forte. Liga amor, espiritualidade, vidas que continuam, enfim. Ok, vamos tentar desembrulhar isso um pouquinho. Com certeza. Essa imagem do fio invisível, ela já joga a gente num lugar de muita curiosidade, né? Como será que a história mostra isso? Essa conexão que vai além do tempo da matéria. Exato. É como o visível e o invisível conversam ali na trama. Esse fio, ele aparece como? De um jeito óbvio ou mais sutil? Sabe, a descrição já faz a gente pensar nisso. Sim, e eles continuam, dizendo que é nesse fio que o amor e a espiritualidade entrelaçam vidas, dores e promessas. Tipo, um tecido mesmo, né? Feito de experiências que se cruzam no tempo. Uhum. E o livro não é só um romance, eles falam em travessia, uma palavra que soa como jornada, né? De cura, de reencontro, de memória que volta. Tem um peso aí. Tem um peso grande. E travessia é interessante, especialmente pensando no gênero que eles apontam. Romance espírita contemporâneo. Ah, tem isso. E o que isso costuma trazer? Geralmente temas como reencarnação, sabe? Comunicação entre planos, aprendizado através das vidas, tudo numa história de ficção. Entendi. Então, falar em travessia é que sugere mais que uma viagem física, né? É uma jornada para dentro, uma transformação. E o fascinante é que parece que não é só para os personagens, sabe? Parece um convite para quem tá lendo também. Conecta com aquela busca que todo mundo tem, né? Por sentido, por entender a nossa própria caminhada. Faz sentido. E essa travessia, essa jornada, tem um lugar, uma vila beira-mar, que já tem uma vibe, né? Ou de isolamento, ou de conexão com algo maior, talvez. Sim, o cenário fala muito. E nesse lugar surgiu Elias, uma criança que carrega em si a sabedoria das eras. Uma vila na praia, uma criança sim, antiga, né? O que será que isso quer dizer, simbolicamente? Olha, são elementos com uma carga simbólica enorme. O mar, ele sempre aparece na literatura, na psicologia, como o inconsciente, o infinito, né? As profundezas da gente, ou o fluxo da vida mesmo. Verdade. E a vila ali, na beira, pode ser esse ponto de encontro, sabe? Entre o que a gente conhece, a terra firme, e o desconhecido, o oceano. Um lugar de passagem. Já a criança sábia, nossa, é um arquétipo poderoso, junta a inocência da criança com uma sabedoria que parece vir de muito tempo atrás. Talvez de outras vidas, como o gênero sugere. Mas aí, essa figura da criança sábia não corre o risco de ser meio batida? Um clichê, talvez, dentro desse tipo de livro? Corre sim, é um risco real. O arquétipo é forte, mas se não for bem trabalhado, pode ficar no lugar comum, né? O jeito de fazer diferente, eu imagino, tá na execução. Como assim? Tipo, como essa sabedoria aparece? É uma criança dando lição de moral? Ou é algo mais intuitivo? Em gestos, em olhares que não batem com a idade? Como a história equilibra essa sabedoria das eras com o ser criança mesmo, sabe? A vulnerabilidade. Entendi. A forma como é feito. Exato. É aí que pode estar a originalidade. Esses elementos, o mar, a criança, eles reforçam aquela ideia da descrição, né? Que o livro anda na fronteira entre o visível e o invisível, o sonho e a realidade, essa vida e tantas outras. É nesse lugar meio limite, né? Que a história parece querer colocar a gente. Interessante essa questão da execução. E isso tudo prepara o palco para os temas que o material lista. E a lista é densa. Olha só.
reencontros de outras vidas, amor além da morte, cura espiritual e emocional, mistério e espiritualidade, Nossa, bastante coisa. conexão de almas gêmeas e o farol como símbolo do destino. É quase um mapa, né, do que o livro aborda. É um mapa conceitual, sim. E o legal é ver como eles se ligam, né? Não parecem temas soltos. Formam uma rede, assim, bem coerente, com uma visão espiritualista ou espírita mesmo. Como eles se ligam, por exemplo? O verdadeiro, ele não acaba com a morte. Ele impulsiona as almas a se buscarem de novo, vida após vida, para aprender junto, resolver coisas. Entendi. Não é só romance, é tipo uma dinâmica do universo, entende? E o farol, que aparece como símbolo do destino. Isso parece chave, né? Até pelo título, o que a gente pode tirar daí. É um destino fixo, que não dá para mudar? O farol, símbolo riquíssimo. Um farol faz o quê? Ele guia, né? Mostra a luz na escuridão, dá uma referência no meio do mar perigoso. Com símbolo de destino, pode ter várias camadas. Tipo, Pode ser um propósito maior, sabe? Uma missão de alma. Pode ser a nossa própria consciência mais elevada, a intuição, aquela luzinha interna que guia a gente. Ou a orientação espiritual mesmo, que ajuda a navegar nas águas da vida, como a descrição fala sobre a autora. e a questão de ser imutável. Aí é mais complexo. Em muitas visões espiritualistas, tem um equilíbrio, né? Entre um plano maior, o destino, a programação da vida e o nosso livre-arbítrio. O farol pode mostrar um caminho, um porto seguro, mas a decisão de ir naquela direção, de seguir a luz, ainda seria nossa. Entendi. Faz sentido. E nesse mapa aí, a cura espiritual e emocional parece importante também. Como ela entra nessa história toda do fio invisível, dos reencontros. A descrição dá uma pista boa. Fala que a cura está ligada a recordar quem somos e a quem pertencemos. Se a gente junta isso com o resto, a cura, nessa visão, não é só tratar trauma dessa vida agora, sabe? Laços do fio invisível que atravessam o tempo. Recordar quem somos. Talvez seja lembrar nossa essência espiritual, o que já aprendemos, nosso propósito. E a quem pertencemos. Seria reconhecer esses vínculos de alma. Entender por que certas pessoas cruzam o nosso caminho, o que a gente tem para aprender junto. Esse entendimento, ele traria um senso de lugar no universo, sabe? Um significado para as dores, para as alegrias. E essa compreensão profunda seria ela mesma a cura, emocional e espiritual. Os temas se amarram mesmo. Nossa, profundo isso. A cura vindo do reconhecimento das conexões. E, falando em quem tece essas ideias, vamos dar uma olhada na autora, Ale Oliver. O material diz que ela é escritora, poetisa, cronista, letrista. Multifacetada. E aqui é onde fica bem interessante, como dizem por aí. A formação dela é, nossa, super eclética. Direito médico, letras com artes visuais. E está começando psicanálise. E a fonte fala que ela junta o olhar crítico da pesquisadora à sensibilidade da artista. Como essa mistura tão diferente pode enriquecer um livro, assim? Essa combinação é fascinante, né? E rara. Mostra uma cabeça que passeia por mundos bem distintos. A lógica do direito, a subjetividade da psicanálise, a expressão da arte, da literatura. Pois é. A riqueza pode vir justamente dessa mistura. O olhar analítico, treinado no direito, aprofundado pela psicanálise, pode trazer personagens mais complexos, sabe? Uma exploração mais afiada das motivações, dos dilemas éticos, existenciais, que esses temas de reencarnação, destino, podem trazer. E a psicanálise especificamente? Isso já sugere um interesse pelas camadas mais profundas da mente, né? Pelo inconsciente. Isso pode dar uma força psicológica para as dinâmicas espirituais que ela descreve. E o lado artístico? Como ele entra aí para complementar essa base mais analítica? Aí entra outra parte, a formação em letras, artes visuais, a poesia, a letra de música. Isso tudo traz a sensibilidade, o domínio da linguagem, a capacidade de criar imagens fortes como o próprio fio invisível, o farol. Sim.
Traz a capacidade de tocar na emoção, de trabalhar o ritmo da escrita, é a habilidade de transformar ideias, às vezes complexas, em algo que pode ser sentido, como o material fala mais pra frente. Juntar o olhar crítico com a sensibilidade artística. Pode resultar numa obra com profundidade e que emociona, de verdade. É uma combinação que promete mesmo. E o estilo dela, eles descrevem como poético, envolvente e profundamente humano, que ela consegue transformar experiências da alma em narrativas que acolhem, inspiram e despertam. Parece que essa mistura de habilidades vai direto para o texto, né? Pelo menos é o que sugerem. Exato. Sugere uma escrita que não foge do transcendental, mas que trata disso com o pé na experiência humana. Talvez a formação em direito médico que lida com vida, morte, sofrimento, ética ali no limite, traga uma compreensão muito real dessas experiências da alma. Pode ser. E a veia artística permite expressar isso de um jeito bonito, tocante. Ser analítica e sensível ao mesmo tempo é um trunfo para falar de temas tão delicados como amor, perda, espiritualidade, busca de sentido, de um jeito profundo, mas acessível, que toca sem ser superficial. E a visão da autora, como eles descrevem, parece fechar tudo isso. Diz que ela enxerga além da superfície e usa a literatura não só para contar história, mas como um convite para navegar pelas águas da vida e reencontrar o farol interior que habita em cada um de nós. Essa metáfora do farol interior é muito boa, né? Faz eco com o título e o que a gente falou. Sim, é uma declaração de intenção bem forte. Conecta a jornada dos personagens lá fora, buscando reencontros, entendendo o destino, com uma jornada essencial nossa, aqui dentro. Descobrir a própria luz, a própria força, a própria direção. A literatura, vista assim, vira uma ferramenta para se conhecer melhor. Um espelho para a gente poder enxergar nosso próprio farol. Não é só sobre o destino deles. É sobre o nosso potencial de achar o nosso rumo. E isso leva direto para a experiência de leitura que o livro parece querer dar. A descrição é bem direta. Farol da Alma não foi escrito apenas para ser lido, foi escrito para ser sentido. Essa é forte. Fala também da chance de encontrar pedaços de si mesmo refletidos nos personagens. E fecha com uma frase de impacto. Uma vez que a sua luz toca você, nunca mais se apaga. O que será que isso quer dizer na prática? Essa coisa de ser sentido, como um livro faz isso? Excelente pergunta. Essa promessa de ser sentido sugere que a autora foque em criar uma atmosfera, uma ressonância emocional, sabe? Talvez com uma linguagem mais sensorial, poética, que fale mais com as emoções, com a intuição, do que só com a cabeça. Certo. Leva a gente a pensar. E a ideia de achar pedaços de si nos personagens. Bom, isso é o papel clássico da ficção, né? Ser um espelho da gente. Sim. Quando a gente se identifica com os problemas, as alegrias, as dores deles, a gente acaba pensando na nossa própria vida. Então não é só entender a história, é ter uma experiência quase física com o texto. Parece que a aposta é essa. Busca uma conexão íntima, sabe? Uma experiência pessoal que vá além de só acompanhar a trama. E a frase final, uma vez que a sua luz toca você, nunca mais se apaga, ela sugere uma ambição de transformar mesmo. Uma mudança real. Era o que parece. A luz aí pode ser um insight, uma sacada, um reconhecimento, uma emoção forte que a leitura despertou e que teria o poder de mudar a nossa percepção para sempre. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre o poder da arte, da literatura, não só como diversão, mas como gatilho para o autoconhecimento até para a cura. Dialoga com aquele desejo que a gente tem por momentos de clareza, sabe? Aqueles aha moments. Então, tentando amarrar tudo. A gente tem um romance classificado como espírita contemporâneo que usa essa imagem forte do fio invisível para contar uma história de amor que vence a morte, de reencontros de almas, de busca por cura, reconhecendo essas conexões. Tudo num cenário simbólico, na praia, com personagens como essa criança sábia. A autora Ellie Oliver, com essa formação super variada, misturando análise e sensibilidade. Isso. Ela parece propor uma leitura que é para ser mais sentida do que só lida. Um convite para olhar para dentro e achar o nosso farol interior. É isso. Exatamente isso. A proposta que o material descreve é de um mergulho num universo onde as barreiras entre matéria e espírito, passado e presente,
São meio fluidas, sabe? Um mundo onde as conexões da alma não são só um tema, são motor da história e da cura. Entendi. A promessa é de uma história que quer ressoar num nível mais fundo, tocar algo íntimo e, quem sabe, como o título indica, acender ou clarear uma luz dentro de quem lê. E para quem ficou curioso com essa nossa exploração, o material que a gente viu menciona que o e-book Farol da Alma está disponível na Amazon. Ah, bom saber. Tinha também uma nota lá sobre uma possível gratuidade promocional numa data específica. Acho que 30 de agosto, mas sem dizer o ano. Provavelmente já passou, né? Mas para quem se interessou, vale dar uma checada lá na Amazon para ver como tá agora. Com certeza. E pensando numa reflexão final, talvez a gente possa até estender um pouco essa metáfora do farol para fora do livro, né? Como assim? Esse farol que guia os personagens, que a autora convida a gente a achar dentro de nós, ele não precisa ser só uma ideia do livro ou espiritual. Pode ser um símbolo da nossa busca por clareza, por sentido, por direção, no meio da confusão da vida. Interessante. As histórias que a gente lê, as ideias que a gente explora, como fizemos aqui, podem ser como pequenos faróis ajudando, dando novas perspectivas, insights, ou só um espelho para a gente pensar na nossa própria jornada. A questão que fica é: como a gente pode usar de propósito as histórias, o conhecimento, para iluminar nosso caminho e achar o nosso farol interior? Fica aí então a provocação para quem nos ouve. Além da gente se identificar com os personagens, será que as histórias que a gente escolhe consumir, como essa que a gente explorou hoje a partir da descrição, podem mesmo deixar a gente mais atento aos fios invisíveis, às conexões sutis na nossa vida? Que jeito novo de olhar para o destino, para os encontros, para as perdas, para o propósito, poderia surgir se a gente se permitisse pensar nessas ideias, mesmo que só como um exercício de imaginação inspirado pela literatura. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, a alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar. Entre páginas e vozes vem se encantar. No som da literatura, a alma viajar. Um café, uma história, um mundo a revelar. O podcast nos guia pra sonhar e criar.